quero que você dê uma olhada nessas imagens aí que a gente já mostrou, mas eu quero mostrar de novo, porque a gente está falando de contaminação, coronavírus e o transporte coletivo. Dessa maneira aí, é difícil de se evitar contágio. Olha quanta gente no terminal do Guaraituba, em Colombo, hoje, pegando o ônibus, né, entrando no ônibus lotado. Eu vou conversar agora aqui com o secretário de Saúde, Beto Preto, que já está aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Poxa, obrigado. Eu aqui que agradeço conosco, né? a oportunidade. Momento... Parabéns pelo programa. Obrigado, Deus secretário. abençoe, tudo corra bem e tenha o êxito. Amém. Que lhe acompanha sempre. Amém. O trabalho que a gente faz para quem acompanha aqui a RIC Record TV, muito feliz aqui. E olha só, secretário, a gente tem essas imagens aí, e aí a gente teve também os números de ontem aqui do estado do Paraná, batendo recorde, né? 57 mortes, 20 aqui em Curitiba. Quer dizer, a situação fica complicada e a gente vê essas cenas aí dentro do transporte coletivo. E aí nós tivemos Tenho também... números. Tem números? Tenho números. Então vamos aos números. Quais são os números? Aqui, antes da pandemia, a Comec transportava 360 mil pessoas por dia. Com a pandemia, essa utilização dos ônibus da Comec caíram para 130 mil, segundo a direção da Comec me passou o Dr. Gilson. Com a quarentena, nós fomos a 115 mil. Teve um decréscimo de mais 12%. Pouco. E por isso que nós continuamos vendo cenas como essas. As pessoas querem trabalhar, não querem perder o horário, não houve o escalonamento que nós temos falado tanto nos últimos meses. É necessário ter esse escalonamento. Então, por isso que nós temos cenas como essa que realmente chamam a atenção. E aqui, Curitiba e Metropolitana, o transporte coletivo, é um dos grandes gargalos de contágio desses números todos que nós estamos trabalhando todos os dias, Jason. O fim da quarentena restritiva do governo do estado foi, para o governo, foi o suficiente? Foi satisfatório? Não precisa mais? Nós precisamos continuar com medidas restritivas. Nós temos lá o decreto 4320, que continua vigindo, depois da quarentena restritiva do decreto 4942. Terminou a quarentena para 7 regiões, Curitiba, Cianorte, Londrina, Cornélio, Foz, Toledo e Cascavel, mas manteve... No litoral? No litoral, que entrou no dia 8. E uma adesão... Por que o litoral continua? Olha, entrou no dia 8, são 14 dias, então vai até o dia 21. E eu quero chamar a atenção da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná, ANLIPA. Eles tomaram uma decisão em conjunto, tiveram maturidade. Eu quero agradecer aos prefeitos do litoral que juntos tomaram a decisão de entrar em quarentena e uma decisão acertada. Nossos leitos lá estão próximos da utilização máxima. Muitos pacientes do litoral continuam sendo transferidos para cá e nós fazemos o trabalho diário, como sempre foi feito, mas nós já temos 15 leitos de unidade de terapia intensiva à disposição do enfrentamento do Covid lá no Hospital Regional do Litoral. Vamos passar a 20 lá em Paranaguá e vamos continuar trabalhando. Essa tem sido a nossa tônica, quando resolvemos fazer a quarentena assinada pelo governador Ratinho Júnior. Número de casos que na quinzena anterior, de 15 a 30 de junho, vinha se ampliando, número de casos, número de óbitos de paranaenses, que também vinha crescendo, e a oferta de leitos. De 30 de junho até agora, já ampliamos a rede em mais de 130 leitos. Acabamos de lançar leitos em Guarapuava, em Umuarama, aqui em Curitiba teremos leitos na semana que vem, no Hospital de Reabilitação, mais 14 leitos, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no HU de Ponta Grossa, mais 10 leitos até o sábado. Então, o trabalho está sendo feito de expansão da rede. Vamos chegar em 1.150 leitos dentro de mais alguns dias. Porém, o contágio continua acontecendo. Vamos conseguir dar uma segurada. E aí que eu quero saber do senhor, secretário, é se nesse momento aqui no Paraná, se a gente está vivendo o tal do pico dessa pandemia. Não, ainda não. Nós vamos viver o pico, talvez, daqui a algus dias. Quando vier mais chuva... A gente vem vivendo isso desde março, daí era abril, daí era fevereiro, era julho, agora já estamos pensando que vai ser quando? Eu sempre tive o cuidado de não apontar o dia, né? Vai ser aqui, tal dia. Não. Nós sempre falamos na chegada do frio e na chegada da chuva, da umidade. Nós vínhamos de uma estiagem, essa estiagem diminuía o contágio e agora com o frio e com chuva, o contágio aumenta. E o resultado sempre vem 14 dias depois. Então, o que aconteceu com essa quarentena? Vai conseguir segurar um pouco, desacelera, mas não resolve.
Por isso que as medidas de isolamento, de distanciamento, têm que continuar existindo. O que talvez não aconteceu, porque a adesão, tivemos a pesquisa que a RIC fez. Aliás, isso que eu ia comentar também com o senhor, porque nós mostramos ontem aqui, porque inclusive o apoio da população nessa pesquisa que nós mostramos ontem aqui da RIC, Record TV, mostra que as pessoas são favoráveis, né, ao isolamento, ao distanciamento, ficar em casa e tal, mas pouca gente abraçou essa Não, causa. eu vejo assim, a maioria das pessoas tem entendimento positivo a respeito das medidas. Não chegamos àquele 50% do isolamento. Não chegamos. Fomos de 35 para 40. É pouco? É pouco. Porque cada ponto a mais, ela não é uma questão aritmética, ela é geométrica. E aí vai facilitando a ascensão do vírus. Mas o que eu quero te dizer sobre essa pesquisa também mostrou um dado interessante, porque as pessoas falam dos perigos, falam que as nossas medidas são corretas, das prefeituras, do governo do estado, mas também na própria pesquisa, 60%, 70% falam que acham que não vão ficar doentes. Então, é esse o risco. É quando as pessoas se acham autoimunes, fora do grupo de risco. E, na verdade, apesar de tudo, nós estamos em transmissão comunitária, o vírus está circulando, tem força. Se chover mais ainda, vai piorar a situação. Então, quero chamar a atenção de todos. É um momento de muita frieza e de decisão, de tomada de decisão. As medidas restritivas dos municípios vão voltar a valer a partir de hoje. Nós vamos acompanhar. Curitiba voltou aí para o alerta laranja, né, com aquelas medidas, inclusive, que nós já mostramos aqui no programa hoje. Qual o senhor acha que é o caminho que deve ser dado? Nós vamos ouvir daqui a pouco o presidente da SUMEC, que é da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, prefeito Márcio, aqui no Balanço Geral, o Márcio Wozniak, que é prefeito da Fazenda Rio Grande. Mas o senhor acha que os prefeitos agora estão com essa responsabilidade? Vão conseguir controlar essa situação? Sempre estiveram, porque no início tinha aquela dúvida do STF colocando a autonomia dos prefeitos de tomar as decisões, mas quando é necessário o Estado tem que organizar, tem que tomar uma decisão de cima para baixo. Foi tomado. Muitas prefeituras não seguiram. Mais assim no interior, aqui em Curitiba, capital, região metropolitana foi mais parceira, o litoral. Agora, no interior, tivemos situações de discussão de entrar ou não entrar em quarentena. O fato é que se não houver distanciamento, se não houver uma tomada de decisão, os gargalos dos ônibus, os chamados clusters, que são os ambientes fechados com muitas pessoas trabalhando juntas, ombro a ombro, isso acaba multiplicando o número de casos. Nós temos condição de atender. No Paraná, diferente de outros estados, Jasso, até agora, nós tivemos um ou outro caso que às vezes não teve ali o leito de UTI perto de casa. Tem que mandar para outra região. Mas o paciente foi atendido. Mas foi atendido, não foi desassistido como em outros estados, nós já assistimos isso. Então, assim, é uma preocupação nossa, do governador, Ratinho Júnior, de todos nós, não deixar isso acontecer. Mas se não tomarmos, não entronizarmos, né, absorvermos essa questão de manter isolamento, manter distanciamento, medidas de higiene, é difícil. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Não é de entender, não, é que elas têm horário para cumprir, dificuldade do trabalho, nesse momento tão duro. Isso até que eu comentei aqui também, que às vezes até os patrões também têm que entender um pouco o atraso e tal, aquela coisa lá toda. Agora, secretário, quero dar aqui as boas-vindas também ao público de Londrina, né, que está acompanhando a RIC Record TV, a partir desse momento, está acompanhando essa entrevista aqui com o secretário Beto Preto, secretário estadual de saúde. Secretário, eu gostaria de saber o seguinte, a CESA vai liberar os jogos esportivos, os clubes esportivos, futebol, Campeonato Paranaense, vai retomar? Nós estamos trabalhando com a hipótese de liberar. Desde março a gente vem fazendo entendimentos com a Federação Paranaense de Futebol, que veio pedindo algumas coisas, liberamos os treinos de maneira muito ordeira, dentro de um protocolo da CBF, que foi apresentado, muito organizado, e é bem possível que exista essa... O senhor tem prazo? É possível que agora, para o final de semana, inclusive, amanhã vamos fechar isso, já está sendo feita a escala de árbitros, estão se preparando. Então já é oficial. Mas eu quero deixar muito claro que é importante que nós possamos fazer isso tudo com o menor grupo de pessoas possível dentro do campo. Então atenção, essa é uma notícia importante. Então os jogos do Campeonato Paranaense serão retomados esse final de semana. Nós vamos bater o martelo amanhã com o governador. Sem a participação, sem a presença de público. Sem a presença de público, com a transmissão sendo feita por um pool de emissoras de rádio. Não dá para ultrapassar os limites. E a menor quantidade possível, o mínimo, para funcionar o jogo. Essas pessoas passaram por testes? Testes.
os testes têm sido feitos, a federação contratou um laboratório, esses testes têm sido feitos exaustivamente a cada determinado número de dias e principalmente na beira do campo tem testes rápidos também. Nós queremos que isso possa ser retomado. É uma atividade econômica também. Então, que essa atividade também seja cercada dos mesmos cuidados que as outras atividades econômicas também estão cercando. Porém, como influencia a vida de muita gente, futebol é uma comoção no Brasil, né? Todo mundo quer saber do futebol, mas que possa ser realizado da melhor forma possível para não ter contágio dentro de campo. O senhor não tem medo, não tem preocupação em relação a isso? Se o protocolo for seguido, fatalmente nós vamos ter notícia, por exemplo, de um ou outro atleta ou da comissão técnica que foi barrado na beira do campo. Nós vamos ter essa notícia, mas é um risco que nós vamos correr, vamos analisar e eu diria que talvez Paranaguá, que está em restrição mais forte por causa da quarentena restritiva, nesse domingo não dá para fazer nenhum jogo lá. Nós vamos verificar isso com a federação. Em Londrina, por exemplo? A priori estaria liberado, desde que o decreto da prefeitura não proíba. Londrina, Curitiba? É. Tá certo. Secretário, o que é importante agora para a gente, então, encerrar aqui a sua participação, para as pessoas terem em mente nesse momento que a gente está vivendo aí altos índices, né, inclusive de morte e de contaminação? Jasso, a pandemia não acabou. Não chegou, talvez está chegando, querendo chegar na metade. Nós precisamos de todos agora, olho no olho, para vencer esse inimigo invisível, agressivo. E não é o decreto do governador, o decreto do prefeito, da prefeita que vai resolver. O que vai resolver é a sua conduta, a conduta de você que está nos acompanhando na RIC agora. Nós temos ofertado mais leitos em todo o Paraná, já temos 913 leitos, novos leitos de unidade de terapia intensiva à disposição dos paranaenses. Em 30 anos foram habilitados 1.200 leitos adultos. Se cada um fizer a sua parte, agora, evita de chegar lá. Veja, se não houver um trabalho de todos nós, o que vai acontecer? Pode faltar leito, porque nós vamos até um certo número de leitos. Depois vai faltar equipamento, vai faltar profissional, vai faltar o medicamento. Nós nos preparamos, aqui não teve falta de nada. O governador foi muito firme conosco, desde o começo da pandemia, colocou todo o governo à disposição da saúde dos paranaenses. Então, eu quero conclamar a todos, nós precisamos vencer, precisamos passar por isso. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Cada dia nós temos diferentes exemplos. É a gestante que perdeu a vida, no momento do parto com Covid, jovens, mais idosos, nós temos todos os exemplos para dar. O fato é que 1.200 paranaenses já perderam a vida para o Covid. Isso não é bom, em luta, entristece, e eu quero chamar a atenção de todos que estão nos acompanhando para estar junto conosco nessa luta. Tá bom. Obrigado, então, secretário Beto Preto, secretário de Jorge. Saúde do Estado do Paraná, pela sua presença, pela sua participação e pelas informações aqui no Balanço Geral. Estamos à disposição, que Deus abençoe a todos e vamos avançar no combate ao coronavírus. Obrigado, secretário.